Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O discurso do presidente Lula ontem na ONU, Organização das Nações Unidas, em Washington, nos Estados Unidos, foi muito bom. Avaliaram críticos da diplomacia brasileira. Também foi muito bom, enquanto simbológico, pelas presenças dos presidentes das duas casas do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, Senado, com o senador Rodrigo Pacheco, e Câmara, com o deputado federal Arthur Lira. Uma demonstração para a comunidade internacional de que a democracia brasileira experimenta bons momentos. Mas, internamente, causa uma certa preocupação a quem acompanha a relação institucional entre Congresso Nacional e Poder Judiciário, entre Poder Legislativo e Poder Judiciário, umas divergências que poderiam ser consideradas tolas, não fosse a falta de entendimento entre os seus integrantes. Agora mesmo, uma nova polêmica está no centro do conflito entre os dois poderes. Os deputados querem aprovar uma lei impedindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Supremo já decidiu sobre essa questão. Ontem, a Comissão de Previdência, começa chamando a atenção aí, a Comissão de Previdência, que está tratando dessa questão de não aceitar, de impedir, de tornar impossível o casamento entre pessoas do mesmo sexo, aceitou, a comissão, os integrantes da comissão aceitaram as ponderações de integrantes da Comissão de Direitos Humanos e suspendeu a votação da matéria, que estava programada para ontem, para permitir a realização de uma audiência pública. Mas a Comissão de Previdência decidiu que a proposição será votada na próxima semana, no dia 27. Afora isso, no Senado, nos últimos dias, algumas manifestações críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente em relação à questão do aborto, que a Suprema Corte está julgando, e o do porte de drogas para uso pessoal, que também está sendo examinado pelo Supremo Tribunal Federal. E entendem os senadores que esses dois pontos já foram questões discutidas e decididas pelo Senado da República, portanto, sem chances de o Supremo voltar a analisar, porque é uma questão legislativa e o Legislativo já tratou dela. Não é bom esse estremecimento entre os dois poderes, legislativo e judiciário.
Cada um deveria cuidar unicamente do que lhe pertine, a sua competência constitucional. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que a apresentação do relatório preliminar da LDO 2024 na Câmara Federal é adiada. Essa apresentação porque a agenda do relator da proposta, o deputado cearense Danilo Forte, ontem, a última terça-feira, estava muito tumultuada e a reunião teve que ser adiada. E não há uma data confirmada para o retorno dessa análise. O deputado que cumpre a agenda aqui em Fortaleza nesta semana. Deputados se comprometem em doar 15 milhões de reais para a Santa Casa aqui da capital cearense. Os repasses para a Santa Casa se darão por meio de capacitação de recursos oriundos de emendas parlamentares. Deputados federais também devem auxiliar nisso e incluir a unidade localizada no município de Sobral, na região norte do estado. Também temos que deputado defende aumento do orçamento para o Tribunal de Justiça do Ceará. Cláudio Pinho, porém, destacou que, apesar do orçamento reduzido, o TJCE tem um elevado índice de julgamento de processos. E o deputado de Assis Diniz demonstra preocupação com o fenômeno El Niño no estado do Ceará e alerta a agricultores. A inscrição é aberta a todos os agricultores familiares e é feita por uma declaração de aptidão do Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar ou de Cadastro Nacional de Agricultura, dentro do período de inscrição indicado para cada município, esse auxílio aos agricultores cearenses. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos principal manchete sobre economia, os 7 desafios de Fernando Haddad para zerar o rombo nas contas públicas no ano que vem. O ministro da Fazenda tenta colocar de pé o pacote arrecadatório bilionário, enquanto lida com pressões pelo lado do gasto. Também temos que Lula se encontra hoje com Joe Biden e Zelensky na ONU. Entenda o que será discutido nessa cúpula das Organizações das Nações Unidas nesta quarta. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque a coluna de Lauro Jardim, que fala sobre a tramitação de PL do marco temporal, que opõe relator na CCJ e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos em destaque o primeiro condenado dos ataques do dia 8 de janeiro, que surpreendeu colegas com radicalização e terraplanismo. Funcionários da CEPESP relatam mergulho de técnico em conspirações e criticam a pena. E também temos que o sindicato cobra 12% de contribuição, exige R$ 150 para recusa e gera polêmica nesta área do movimento trabalhista. Muito bem. E a mini-reforma eleitoral está parada no Senado da República. Pelo visto, não teremos alteração na legislação eleitoral para o pleito do próximo ano. Estamos a poucos dias da data limite para que alguma alteração na legislação eleitoral feita possa vigorar no pleito do próximo ano. Porque já dissemos aqui em mais de uma oportunidade, a Constituição da República impede que a alteração na legislação eleitoral feita no ano véspera da eleição não pode ser aplicada na eleição. O que significa dizer que qualquer mudança na legislação eleitoral, para ter vigência na eleição, precisa ser aprovada até um ano antes do dia da votação. Como a votação no próximo ano, na eleição municipal de prefeitos e vereadores, acontecerá no dia 6 de outubro, qualquer alteração
para ter vigência naquele ano, terá que ser aprovada até o dia 5 de outubro próximo. E nós já estamos bem próximo desse dia 5 de outubro, e o Senado Federal, conforme já haviam insinuado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o relator dessa mini-reforma, o senador Marcelo Castro, não havia muito interesse na pressa em votar essa matéria. Ela não será votada e não teremos mudança na legislação eleitoral na eleição do próximo ano. Bom, e a PEC da anistia, a proposta de emenda constitucional que anistia os partidos políticos, tanto dos seus débitos perante a Justiça Eleitoral, que é muito dinheiro que a Justiça condenou, o Tribunal Superior Eleitoral condenou a vários partidos por má aplicação dos recursos do fundo partidário a devolver vultosas somas de recursos. Ninguém quer devolver nada. Então, essa proposta de emenda à Constituição foi inicialmente pensada para anistiar essas dívidas dos partidos. Depois veio outras condenações dos partidos, aos partidos e a candidatos eleitos no pleito passado, porque algumas agremiações não cumpriram a lei de cotas, isto é, indicar o mínimo de 30% de candidatos mulheres. Então, essa PEC também vem para anistiar esse povo e beneficia diretamente 4 deputados estaduais cearenses do PL, que tiveram seus mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral, exatamente pelo fato de o PL não ter cumprido a lei de cotas. A proposta de emenda à Constituição está tramitando sem muito alarde, porque há muitas críticas em relação a essa anistia, mas o novo relatório trata de cotas para mulheres nos legislativos, definindo um percentual para as próximas eleições e para as eleições seguintes. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, está votando uma proposta de alteração nas promoções de juízes, de modo a que mulheres e homens possam ser promovidos alternadamente, diferentemente do que estabelece a Lei da Magistratura Nacional. Há reclamações contra esta iniciativa do CNJ. A votação começou ontem e o primeiro voto a favor dessa tese de promoções alternadamente foi da relatora do processo, Salise Sanchoteni, que, inclusive, no seu voto, citou o nome de uma desembargadora cearense do passado, Auri Moura Costa. Vamos ouvi-la. Entretanto, as mulheres somente ingressaram na magistratura brasileira a partir de 1939. Tivemos a primeira, Auri Moura Costa, aprovada em concurso público no Tribunal de Justiça do Ceará, e depois da Auri, só 15 anos depois, tivemos a segunda magistrada, que foi a Tereza Grisolha Tang, ingressou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quanto às mulheres negras, a pioneira foi Mari de Aguiar Silva, empossada no cargo de juíza substituta do Tribunal de Justiça da Bahia, em 1962. Então, a história do Poder Judiciário brasileiro foi forjada, é evidente, sob a dominância masculina e branca por mais de 3 séculos, e os dados levantados acerca da composição da magistratura revelam os efeitos discriminatórios que essa realidade acarretou.
Com efeito, há cerca de 26 anos vêm sendo produzidos no país levantamentos periódicos sobre o tema e, no lapso compreendido entre os anos, vejam bem, de 1996 e primeiro semestre de 2022, foram mapeados grandes diagnósticos representativos que fornecem dados suficientes para... E aqui eu cito Mariana Yoshida, que nos dá a honra da sua presença e fez a sua dissertação de mestrado nessa área, em que ela afirma: se firmar a subrepresentação feminina na carreira, bem como se identificarem nas práticas e vida cotidiana dos tribunais as principais barreiras de acesso das mulheres aos diversos cargos da magistratura brasileira, desde juíza substituta até ministra do Tribunal Superior. Em todas as pesquisas podemos concluir quantitativas realizadas em nível nacional com recorte de gênero, as mulheres constituem franca minoria, o que permite concluir pela subrepresentação feminina que foi trazida aqui da tribuna em diversas falas. Nós temos, então, 75% de homens desembargadores hoje para 25% de mulheres na carreira. Eu li esses dados em março deste ano, por ocasião do Mês da Mulher. O percentual de magistradas apresentou queda de 38,8% para 38%, com expressiva diminuição nos postos mais altos da carreira. Nós tivemos um decréscimo e as mulheres representam 25% entre ministros e ministras, 18%. Pontue-se que os dados de 2019, que já mostravam uma subrepresentação feminina, foram substituídos por índices ainda mais reduzidos, exatamente nos postos de ascensão profissional. E o próprio relatório da pesquisa é enfático ao dizer que, quando analisadas as porcentagens de ingressantes magistradas no Poder Judiciário nos últimos anos, percebe-se que os valores nunca alcançaram 50%. Bom, nós ouvimos aí que a relatora lá no Conselho Nacional de Justiça citou a desembargadora cearense Aury Moura Costa como a primeira juíza no Brasil. Mas ela poderia ter dito também que a desembargadora Aury Moura Costa foi a primeira mulher na magistratura cearense discriminada afrontosamente. Ela ingressou na magistratura como juíza, chegou ao Tribunal de Justiça no cargo de desembargadora, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, foi vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Há uma praxe, ou havia uma praxe, no Tribunal de Justiça do Ceará, que o vice-presidente era o presidente futuro. Como hoje é assim também. Mas, naquela época, a desembargadora Aury Moura Costa era vice-presidente do tribunal e os desembargadores não a elegeram presidente do Tribunal de Justiça. O que aconteceu? Ela deixou a magistratura, foi embora para o Rio de Janeiro e não deu mais notícia ao Ceará. Esse registro, ou neste registro, eu faço uma homenagem a uma sobrinha da desembargadora Aury Moura Costa, a também desembargadora Gisela Nunes da Costa, que antes de entrar na magistratura era jornalista, trabalhou nos Diários Associados. Hoje ela está aposentada. É uma figura de excelência, com muitos amigos no estado do Ceará, sobretudo no meio jornalístico. A doutora Gisela Nunes da Costa, os nossos respeitos. Bom, ontem a Assembleia Legislativa Cearense, ou na Assembleia Legislativa Cearense, o deputado Sargento Reginauro, que era bombeiro militar, fez uma conclamação em defesa da instituição Corpo de Bombeiros. Mais parecida essa conclamação como um libelo, e que deve preocupar a todos os cearenses. Vamos ouvir o que disse, ou parte do que disse, o deputado Sargento Reginauro. O Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará está acabando. Está acabando.
e poderá ter o seu fim dentro do seu governo se Vossa Excelência não tomar decisões urgentes. Não dá mais para esperar. Senhores e senhoras, esse deputado que vos fala, sargento do Corpo de Bombeiros, da turma de 1995. Quando eu cheguei na instituição, uma equipe de combate a incêndio no bombeiro chegava a andar com mais de 10 homens, em 2 viaturas. Às vezes até 3 viaturas. O descaso com o Corpo de Bombeiros ao longo dos anos tem sido tamanho, que esse número reduziu para 5, depois reduziu para 4 homens, e agora, por falta de efetivo, está correndo para combater um incêndio, deputado Alisson, que são ocorrências vultosas, que exigem esforço físico braçal. 3 homens, sendo que um é o motorista, e esse apenas opera a máquina, e apenas 2 homens partirão para combater um incêndio, para muitas vezes ter que retirar uma vida humana ou animal. Como isso será possível? Governador Eumano, isso é urgente. São vidas cearenses que vão ficar em risco, e as próprias vidas dos bombeiros, por falta de gente suficiente numa ocorrência. Nós não podemos permitir que esse tipo de coisa absurda aconteça. É um efetivo de pouco mais de 1.600 homens para todo o estado do Ceará. A Guarda Municipal de Fortaleza, para atender só Fortaleza, já vai chegar a um efetivo de 3.000 homens, deputado Antônio Henrique. 3.000. E o Corpo de Bombeiros, para o estado todo, atua com menos de 1.700 homens. Então fica aqui mais uma vez o meu clamor para que o governador anuncie urgentemente o concurso para o Corpo de Bombeiros. Não dá para esperar. Não temos como esperar. A sociedade não pode pagar o preço. E Vossa Excelência, reze para não acontecer nenhuma tragédia de grandes proporções no estado do Ceará, porque nós não teremos homens suficientes do Corpo de Bombeiros para atender. Nós dissemos que a conclamação do deputado sargento Reginaldo era parecida com um libelo. Não é parecida, não. É realmente um libelo. Esse exemplo que ele nos dá de que hoje o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará tem apenas um contingente de 1.600 homens para atender a nossa população superior a 9 milhões de habitantes, em 184 municípios, é realmente um número insignificante, principalmente quando ele compara com a Guarda Municipal de Fortaleza, que é um policiamento para cuidar apenas dos bens, do patrimônio do município, com 3.000 homens. Realmente é muito pouca gente no Corpo de Bombeiros. E o governador Eumano precisa realmente dar uma solução a esse problema. Ciro Gomes fez ontem uma live, como havia prometido, para explicar o seu trabalho, a newsletter que ele publica todos os domingos. No último domingo chegou à 10ª, e ele acabou, além de explicar o seu trabalho, acabou fazendo uma avaliação mais percussiente sobre o momento político nacional e as perspectivas sombrias da economia nacional já no próximo ano, na sua visão. Embora elogiando o discurso do presidente Lula ontem na ONU, Ciro condena as negociações políticas do governo com o Centrão, dizendo que não é o Centrão que está aderindo ao governo Lula, mas é o governo Lula que está buscando o Centrão para integrar o seu ministério e fazer parte da sua base política. Cita como exemplo a entrega do Ministério dos Esportes a um ex-bolsonarista, defensor dos jogos de azar, permitindo, segundo Ciro, que o Brasil, em breve,
torne-se o país da jogatina. Vamos ouvir parte do que ele disse. A estrutura da newsletter, eu vou responder, é isso. A gente examina editorialmente o que está acontecendo na grande questão, estabelece um olhar sobre a economia, nós mostramos pioneiramente no Brasil, teve uma onda de euforia, você lembra? O Brasil fez uma reforma tributária e tal, todo mundo, a grande imprensa fez, e aí a nossa newsletter sozinha disse, não tem reforma tributária nenhuma. O que aconteceu aí foi um princípio de conversa correto a propósito, de melhorar, de racionalizar a tributação sobre o consumo, mas não tem nenhuma iniciativa sobre a questão da regressividade do sistema tributário brasileiro, que é cobrar mais de quem ganha menos, cobrar menos de quem ganha mais. E aí está todo mundo vendo, não tem reforma tributária nenhuma, está lá atolada no Senado, as confusões aumentando, porque, só para vocês terem uma ideia, e a nossa newsletter avisou, já a partir de julho, né, o ISS, que é o tributo dos serviços, nessa brincadeira que estão fazendo lá, se a gente não cuidar, vai ter um problema sério. A alíquota máxima, que é de 5%, vai explodir para 27%. E a alíquota do IVA brasileiro vai nascer a maior do mundo. Também foi pioneiramente dito pela nossa newsletter. E aí, um mês depois, 2 meses depois, lá vem a turma, não é bem assim, tal. A outra é o tal do teto de gastos do PT, que eles deram o nome de geringonça fiscal. Não, geringonça não, arcabouço fiscal. Veja bem, equilibrar as contas, isso é uma coisa da minha vida. Qualquer família ou nação que gasta indefinidamente mais do que recebe, mais do que ganha, e faz disso uma vida, uma prática eterna, vai para o endividamento, vai se ferrar. E o Brasil está literalmente ferrado, né? Embora aquela palavra que a gente costuma dizer no bar aqui não deva se dizer, por respeito às crianças na sala, né? Mas o Brasil, né, vai nascer, se nascer, a pior alíquota do mundo. Por quê? Porque nós mentimos para o povo, eles mentiram, e eu dizia também, cansei de avisar que tinha sido feita uma reforma previdenciária e, na verdade, deixaram o PIS/COFINS agora fora, que é um elemento importante de financiamento da Previdência. Na hora que você vai fazer uma reforma tributária só do setor de consumo, o ICMS novo, o IVA novo no Brasil vai ter que nascer indenizando o PIS/COFINS. E aí já viu, né? Nasce com 28% e contando. O teto de gasto é equilíbrio ok. Só o que eles estão fazendo? A maior despesa brasileira esse ano, quase 700 bilhões de reais, fora do teto de gasto do Michel Temer, fora do teto de gasto do PT. O que está no gasto do controle de gasto do Michel Temer? Saúde, educação, investimento, infraestrutura, segurança pública. O que está no teto de gasto do PT? Saúde, educação, etc, etc. É melhorzinho um pouco, mas é um filho bastardo, para não dizer aquele outro nome também que rima com fruta. Bom, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense, nós também queremos lembrar que falamos sobre essa reforma tributária, que a dificuldade que ela teria de ser aprovada no Senado da República. E realmente já surgiram várias dificuldades e ninguém pode garantir que tenhamos uma reforma tributária até o final deste ano. Vamos torcer para que ela saia, porque sobre reforma tributária, reforma política, nós falamos há décadas e não se faz essa tão sonhada, ou as tais sonhadas reformas. Agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e dos internautas do blog do Edson Silva, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã, com a proteção de Deus, a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!